Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Hoje a gente tem um episódio muito leve, alegre aqui, que tem tudo a ver com o nome desse podcast. A gente vai viajar sobre diferentes temas: turismo, produção de conteúdo, marketing digital e marketing jurídico. Sejam bem-vindos, então, Bruna e Shirley. X Santos Aguiar vai trazer novidade aqui pra gente, e a Bruna, nossa referência em posicionamento de marketing jurídico. Meninas, então, como que vocês estão? Me contem sobre essas viagens. Bruna acabou de chegar da Europa, a Shirley, ela é especialista em viajar sozinha, assim como eu. A gente tem muita coisa em comum aqui. Produção de conteúdo, viagens. Então me conta como que é recém-chegada aí da Europa, Bruna. Como foi essa viagem? Eu confesso para vocês, gente, que estar aproveitando essa viagem foi um marco para mim, porque sempre disseram para mim que o empreender a gente não tinha tempo para nós, como pessoa física. E para mim a questão do viajar era uma realização de cumprir metas. Porque quando a gente combinou, fez o planejamento de 2025, se eu cumprisse o faturamento de X reais até metade do ano, a gente faria essa viagem. Então, estar na Europa, estar em Roma novamente, estar no Vaticano, na questão de... É uma energia que é só vivendo para saber. Surreal, sim. Então, relembrar aqui com vocês os 15 dias que eu vivi esse ano foi muito... Esse mês foi muito gratificante. Pra ti, Shirley, qual foi a melhor viagem, assim, que tu fez? Eu tenho várias viagens muito legais. Primeiramente, queria agradecer e falar Chimarrão, que hein? A gente realmente aqui vai ser um bate-papo com só chimarrão. conversa, chimarrão, cabelo. Vamos falar sobre cabelo, saúde mental. Muita coisa, né? A gente aqui tem vários assuntos para falar. E um prazer também conhecer pessoalmente a Bruna e a outra Bruna que eu já conheci antes também. E falando um pouquinho então de viagens, eu tenho várias viagens que eu rotulo como as melhores. É difícil escolher uma. Mas tem uma que me marcou bastante, que eu viajei sozinha para comemorar o meu aniversário sozinha. Eu sou uma pessoa que eu adoro comemorar aniversário. Então, e é aquela semana inteira, eu já começo a comemorar Meu Deus, meu aniversário é amanhã? Uhum. Foi agora que eu lembrei, gente. Então já vamos comemorar hoje. Vamos comemorar, vamos sair pra tomar um chá e falar. Vamos combinar uma viagem, né? Pelo amor de Deus. Com certeza, vamos. tem que ser uma viagem daqui. Verdade, isso aí. Ou pelo menos cada uma viajar sozinha para algum lugar, né? Ai, sim, até tava falando com a Bruna. Você não viajou sozinha ainda, Bruna? Não. Que rolou? Eu não foi o fato de eu não me ver nessas oportunidades, coisas do tipo. É só porque eu sou aquela que embarca. Eu não monto roteiro, eu não defino data. É só chegar e mandar mensagem. Bruna, vamos viajar? Eu sou a primeira. Já tô com a roupa de ir, já tô com a mala pronta. E uma curiosidade, eu sou daquelas que finalizou a viagem, primeira coisa, eu desfaço a mala. Não sei se vocês são daquela que primeiro eu vou descansar no sofá, depois eu cuido disso. Eu depende. preciso Faz- desarrumar. Eu Faz um também. tempinho que eu não viajo, que eu tô assim, mas viajar sozinha, acho que os meus primeiros 3 anos de adulta, viajei muito sozinha. É? Pra onde que Principalmente tu em foi? aniversário. Passei de 26 anos, passei no México sozinha, lá em Yucatán, que tem a pirâmide de Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo, incrível, assim, foi um negócio. Aí tem os cenotes também, fui sozinha, foi uma loucura, mas foi uma virada, assim, porque toda vez que eu tomo um banho de chuva, acontece algo, uma mudança muito grande da minha vida. E aquele ano aconteceu, que foi em 2022, foi incrível. Mas conta, Shirley, porque eu vejo os stories dela, agora lá o X Santos Aguiar, e lá tem Atacama, tem Santiago, Jalapão. Sim, então Então- essas são as minhas favoritas. O Jalapão, que foi o meu aniversário, e eu sou uma pessoa que, sabe aquela pessoa, se tu me se você me perguntar, você sabe nadar? Eu vou dizer que eu sei dar umas braçadas. Então, a água sempre foi um pavor para mim. Então, ir pro Jalapão foi um desafio, além de passar o aniversário sozinha, que eu sempre gosto de passar rodeada de pessoas, eu ia enfrentar um medo que era de mergulhar lá nos fervedouros, porque falavam que lá não afunda e você não precisa nadar. Então, eu montei um projeto como influencer e fiz uma parceria com uma expedição. Consegui, tive êxito também nessa parceria e foi super legal, porque realmente não afunda. E se você não sabe nadar, pode ir pro Jalapão. Nossa, tem muita gente pra convidar, hein? Que Com legal. Tu, certeza. Bruna, sabe nadar? Como que foi? Tem alguma história, assim, pra contar de Eu ia viagem? compartilhar com vocês que todas as minhas viagens eu acabei decidindo por conta de um filme.
a minha viagem do ano passado foi porque eu gosto daquele filme Como Eu Era Antes de Você. E eu comentei com o meu excelentíssimo dizendo assim, eu queria tanto um dia tomar café nesse lugar que ela leu a cartinha com as meinhas de abelhinha. Daí ele ficou ouvindo, eu sempre me emociono nesse filme, coisa do tipo. Realizei o sonho de estar, pude aproveitar, não era verão, mas era um inverno, estava bem frio naquele dia, mas deu para realizar. Por exemplo, a última desse mês foi de navio, porque eu sou apaixonada pelo Titanic. Então, Rafa, vamos? Vamos ficar voando? Mas você sabe que existe um tipo de turismo que você escolhe o destino justamente por conta de alguma série, algum filme, que é o turismo cinematográfico. Eu quero Emily em Paris. Eu também. Né? Produtora de conteúdo. Quando eu vi a mulher, trabalha com marketing, meu Deus, sou eu. Tinha franjinha na época, ainda, em não Paris. Aquela coisa incrível. E aí, como que aconteceu pra ti começar a produção de conteúdo, então, nessas viagens? Foi tudo muito por acaso, assim. Eu comecei basicamente na pandemia, ali em 2021, quando começou a abrir algumas fronteiras, né? Alguns lugares você já podia visitar de máscara. E a minha primeira viagem foi para fazer uma trilha sozinha. Só que acabei não fazendo a viagem sozinha, porque coincidentemente uma amiga minha ia se hospedar no mesmo hostel, nos mesmos dias, aquelas coincidências, né? E ela mora no Rio de Janeiro. Então a gente acabou indo para Cambará do Sul e eu fui fazer a trilha do Rio do Boi. Lindo. Então, eu tinha feito uma cirurgia recente, o médico me disse que eu tinha que ficar 30 dias parada. Uma semana antes comecei a treinar pra trilha. É 6 horas, né, de caminhada, não? É um pouco mais. Um pouco mais. Não, de Quanto? caminhada, 300. sim. Não, de 6 a 7 horas, dependendo do teu ritmo, né? Mas é que tem muita pedra. Você atravessa mais de 20 vezes o rio, então é uma trilha um pouco puxada. Mas eu, sinceramente, estava parado o ano inteiro de 2020. E quando eu fiz a trilha, eu não senti nada de dor, assim. Eu achei que ia ficar toda dolorida, né? Ia achar músculo que eu acho que eu nem lembrava que existia. Sim. Mas foi super tranquilo. E a partir dali eu comecei a criar conteúdo, mostrando a trilha. Muito também, meu Instagram era fechado. Eu abri porque as pessoas perguntavam, Shelly, mostra um pouco mais, mostra um pouco mais. Então eu fui sendo levada. E aí comecei a conhecer as pessoas, entrei em grupos de criadores de conteúdo, todos na mesma vibe ali de pós-pandemia, querendo fazer alguma coisa. Então foi assim que eu comecei a criar. Foi a audiência que pediu para eu criar o conteúdo, digamos assim. Vamos trazer um pouquinho agora para ti, Bruna. Produção de conteúdo, então, pro teu meio. Tu que é advogada, na verdade não é advogada, é empresária do jurídico. Conta um pouco como que foi esse teu posicionamento e agora tu é convidada para ensinar isso também, né? Como que aconteceu tudo? A situação do me posicionar, eu já vinha desde a época do mundo corporativo. Para quem não me acompanha, eu fiz a transição de carreira de fevereiro do ano passado para cá. Fundei a primeira empresa jurídica de terceirização de departamento jurídico em agosto do ano passado. Que é muito boa, ela é minha assessora jurídica. Então, eu estou totalmente protegida. Muito bom. E aí, eu já vinha, desde 2020, mais ou menos, me posicionando nas redes sociais, falando para advogadas. Então, quem for verificar quem são os meus seguidores, hoje, o último levantamento que eu fiz, 60% são advogados. E aí, eu me posicionava, compartilhava conteúdo, mas eu nunca estava satisfeita na forma que eu estava transmitindo. Então, eu sempre ficava empacada. Não é assim que não adianta eu falar conforme o artigo tal da lei tal, não me encanta dessa forma. E aí eu sempre me inspirei em temas do marketing, por conta da pandemia. Surgiu inúmeros profissionais, mentores, cursos e etc. E aí eu sempre estava aprofundando. Então eu peguei um pouquinho de cada um desses experts e criei a minha dinâmica de compartilhar o conteúdo. Então, o feedback que eu sempre recebo é que é leve. Não tem uma advogada de terno preto, batom vermelho e joia dourada, que é o padrão. N consultoras de imagem na época diziam, não, tem que seguir esse personagem. E eu dizia, não, eu gosto de tons terrosos. Ainda mais esse ano, que os tons terrosos estão em alta. Então eu cheguei e disse, olha o que eu fazia lá em 2020. Chegou meu momento de brilhar. E aí eu comecei a ver que a gente precisa falar da dor e do desejo de quem nos procura, mas não de ser um entrave. O que eu quero dizer com isso? Assim, os meus clientes, eles sabem que tem um problema.
eles nos procuram, geralmente um jurídico terceirizado, um jurídico digital, para resolver e não dizer que não pode fazer. Porque ele já sabe que o jeito que ele está fazendo hoje não está muito em conformidade, mas ele estava fazendo do jeito dele. Então, ele precisa de apoio nesse sentido, de construir um jeito dele fazer. E aí, esse jeito dele fazer é só com a gente conhecendo a nossa audiência. É só a gente conversando, estando no dia a dia, saindo daquela limitação de agora não dá. Tem que marcar a reunião com 2 dias de antecedência. Mas hoje, quando a gente está no digital, é o acesso. A gente tem que estar disponível. Não quero dizer que eu estou disponível 24 horas por dia, mas essa disponibilidade tem que estar casada com a acessibilidade. E essa acessibilidade é pelo Instagram. Então, quando dizem assim, Bruna, tu faz posts parecidos todos os dias. Mas não é todo dia que todo mundo me vê. Ela abre a empresa dela às 8 da manhã e fecha. E Shirley, essa produção de conteúdo, ela te trouxe oportunidades, negócios, conexões. Como que foi essas parcerias que tu conseguiu, então, através do teu Instagram? Muito também, as primeiras parcerias viram meu Instagram. Eu crio bastante conteúdo, né? Então já postava os destinos, os passeios que eu fazia, que eu pagava do meu próprio bolso. Eu criava o conteúdo, eu pagava para criar meu conteúdo, digamos assim. Mas é o início, né, para todo mundo. E hoje ainda saio para criar conteúdo, às vezes quando eu não quero ter por exemplo, porque parceria você tem que ter responsabilidade. Então, assim, se eu quero sair viajar para curtir um pouco e não ter aquele compromisso, eu vou lá, faço os meus passeios, eu acabo fazendo, porque naturalmente eu já paro para gravar. É uma coisa natural minha, não é uma coisa que me pesa. Agora eu estou trabalhando. Não. Quando eu estou trabalhando é de uma certa forma, mas assim, quando eu estou viajando, ficar no celular e gravando é super normal para mim. Então, eu já crio o conteúdo naturalmente. Estou aqui, vou criar conteúdo também desse podcast, né? Então, assim, a minha primeira parceria foi uma pessoa que visualizou o meu Instagram. Eu tinha em torno de 3.000 seguidores, mais ou menos, daqui de Florianópolis. E perguntou, você faz parceria? Porque ele achou que pelos conteúdos que eu fazia, eu já fazia parceria. Né? Eu já trazia um conteúdo com um certo profissionalismo. Então, as pessoas já encaravam assim, não, ela já é influencer, já faz parceria. Mas isso vem de mim também, essa questão de tratar meu conteúdo com responsabilidade. Que eu acho que é importante para todo mundo também, né? Então, a pessoa me convidou. E aí, isso foi programado, era para Florianópolis. Mas a minha primeira parceria mesmo foi fruto de um erro. Até foi uma história bem engraçada, porque, assim, uma agência de Praia Grande me chamou para fazer uma parceria. Ia ter passeio de balão, ia ter hospedagem. Era uma parceria maravilhosa. Eu tinha mais ou menos esse número passeio de seguidores de balão, também. Já foi? Nunca foi. Eu já voei 2 vezes. Eu acho que todo mundo tem que voar uma vez na vida. Eu amei. Eu tenho um pouco de medo, mas também quero. É legal, é legal. Recomendo, Consegue uma parceria pra gente aí. Leva o The Flori, vamos lá, Chile. Vamos fazer um podcast no ar, dá? Nossa, dá, Suelen. É possível? Dá coworking Pedra Branca, dá? É possível fazer? Olha que a gente tenta. Estamos viajando por vários temas. Exatamente. Então, fez a proposta e tal. Eu falei, olha, interessante. Era uma parceria grande. Eu entrei em contato, pesquisei sobre a pessoa para ver se realmente não era um golpe, né? E tudo bem. Eu tô rindo sobre o golpe que eu falei com a Bruna ontem. Recebi uma proposta também muito boa, uma parceria, e eu pensei que era golpe, porque como vai acreditar, gente? Não, é bom investigar. Pode não ser. Pois é, eu fiz a call com a pessoa e tal, tô esperando o contrato agora pra mandar pra Bruna. Mas dá essa coisa, né? Será que é golpe? É sempre bom se certificar. Então, aí ele entrou em contato comigo. Eu falei assim, eu acho que vou precisar de uma pessoa para me ajudar, né, na assistência, porque era grande. E eu falei para uma amiga minha, ela disse, não, eu topo. Ela era essa minha amiga do Rio de Janeiro, né, que tá sempre nos perrengues comigo. E ela veio, comprou passagem, já ficou ali em casa e tal. Só que assim, uns 3 dias antes da parceria, essa pessoa falou pra mim assim, nossa, eu tenho uma ideia brilhante pra você. Até então, tava tudo certo a parceria. Até então... Eu falei, que ideia brilhante é essa, né? Daí ele disse, não, eu vou fazer um sorteio. Eu ficava meio assim em relação ao sorteio, porque você ganha seguidores, mas não necessariamente do seu nicho. A pessoa vai entrar lá justamente só pra concorrer e depois sai. Enfim, então, necessariamente... Se não, você uma quer audiência só número, qualificada, né? Exatamente, não é qualificada, exatamente. Então, ele falou, e você vai ser a ganhadora do sorteio. Eu falei, oi? Como assim?
Aí eu falei, olha, me desculpa, mas eu não faço esse tipo de negócio. Então, é o seguinte, se você já me fez essa proposta indecente, eu não vou aceitar essa parceria. Porque até tava, então tava certo, ele Uhum. iria manter. Só que o que ele queria? Ele queria que outras pessoas pagassem o passeio de balão, por exemplo, para mim, para minha Uhum. amiga, que me assistir lá. E eu ia ganhar. Eu falei, primeiro você vai enganar a mim, segundo você vai enganar seus parceiros, você vai enganar toda a sua audiência, e eu não faço isso. Então, Sim. a minha amiga veio pra cá, tá, Shelly, agora o que que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai, nem que a gente pague do nosso bolso. E aí, nisso, eu entrei em contato com uma hospedagem, um hostel. Esse foi minha primeira parceria oficial. Aí foi assim, não, pode chegar aqui que tá tudo certo. Eu falei, ai meu Deus, outro golpe, não é possível. Aí cheguei lá, consegui, foi super legal. Era pra ficar 2 dias, acho que foi uma semana. Aí a gente fez passeios, então foi super incrível. Então, de um erro, acabou dando certo. E isso a gente vai acabar encontrando também nas parcerias. Por isso, assim, que é sempre importante você verificar a qualificação da empresa. Isso que, assim, eu tinha pesquisado, tenho parentes lá na região que realmente existia a pessoa. Mas mesmo assim, a questão do golpe foi porque ele tentou ser mais esperto que todo mundo. Hoje em dia, acho que nem existe mais essa agência, porque com certeza não, acho que não fica no mercado, né? Uma empresa que já Uhum. começa querendo enganar as pessoas. Então, foi assim que surgiu minha Sim. primeira parceria. Mas depois disso, já entrei em outros projetos, comecei a fazer parceria e tem um passo a passo para fazer também. Então, hoje em dia já é um pouco mais Bem seguro. profissional. Bruna, tem muito Exatamente. golpe, né, no teu trabalho que tu vê, assim? Aqui eu ia inverter o cenário, porque como a gente entrega o jurídico digital, então o cliente ele não vem até o nosso escritório, porque a gente faz o atendimento Uhum. 100% virtual. Mas às vezes tem clientes que eles não querem nem fazer a reunião da gente se conhecer, a gente entender o momento dele, a gente entender qual é o negócio. Só quer, faça tal documento para mim. Mas se a gente não entende o contexto, a gente pode fazer um documento simples, no sentido de não ter tanta informação daquela realidade, e a gente, como profissional, acaba sendo responsabilizado caso esse documento não faça uma cobertura 100% na linha de expectativa que esse cliente tem. Então, a gente precisou criar um método de relacionamento para recebimento desses clientes, porque a gente recebe às vezes pelo Instagram, recebemos por e-mail, recebemos pelo WhatsApp por participarmos de N comunidades e às vezes esse prospect ele quer a parte prática, faz o documento e acabou, mas às vezes a gente precisa se posicionar dizendo assim, não é bem assim, vamos conversar, me conta o que aconteceu, porque às vezes nos detalhezinhos do compartilhamento da informação, a gente pega o pulo do gato e aí é onde tem a cereja do bolo para dar certo a estratégia e resolver o problema do cliente. Eu tenho uma dúvida, eu não sou da área do jurídico, mas o que eu ouço muito nos bastidores é que essa área está muito saturada. Vocês duas que atuam nessa área, qual a visão de vocês? Tá saturado? Tem espaço ainda? A minha visão é não estar saturado para quem tem um método. Tem um jeito de fazer, tem Autenticidade, né? uma autenticidade, tem uma dinâmica, um fluxo de trabalho, porque eu vejo que recebo muitas advogadas que estão começando ou querem fazer a transição pro digital, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu bato bastante na tecla que eu aprendi com a doutora Flávia Maria, que é da área do direito também, é que escritório é lugar, empresa é legado. Se a gente não se posicionarmos como empresária jurídica no sentido de a gente tem um negócio, não somos apenas advogados. A nossa profissão é a advocacia, beleza? Mas enquanto a gente não botar a sandalinha da humildade no sentido de saber aonde que é a nossa posição na relação cliente e advogado, aí é mais fácil a gente dizer que o mercado está saturado. É a mesma coisa no marketing, no jornalismo, no mercado da comunicação. Eu vejo isso. Além de tu exercer, tem o por trás, deixa eu cuidar da minha empresa, deixa eu ver isso, tem o marketing, tem o comercial, tem o financeiro, tem o jurídico. São muitas coisas que tu tem que pensar e não é só o exercer, né? Então eu vejo isso, tá saturado, não arruma um emprego. Será que tu não pode criar o teu negócio de uma forma diferente, né, Shirley? Assim como tu veio de um hobby que era viagens, né?
Eu concordo com as Brunas. E até falando da questão do jurídico, eu sou formada, atuo também na área jurídica, e eu digo que o combinado não sai caro. Até Ai, para sai. criador. Isso que eu ia falar. Combinado sai caro, só que Combinado tem não sai caro. contrato. Sem contrato. É Exatamente. isso que eu ia Então, falar. tudo é Sem importante. contrato. Por mais, não, mas eu não tenho empresa, eu ainda sou, né, sou pessoa física. Não importa, faz um contratinho, porque o que está escrito Contrato. ali, né, é a sua responsabilidade, a contrapartida do parceiro, né, do empreendimento. Então, acredito também que existe, hoje em dia, eu brinco também, você tem um arroba, você acha que é um influenciador. Não funciona assim. As pessoas acham, porque às vezes você vai chegar no restaurante, eu tenho um aqui, 100 mil seguidores, às vezes fez uma dancinha, às vezes viralizou em algum vídeo que não trouxe aquela audiência qualificada. Sim, tem um número de seguidores legal, mas não vai trazer nenhum benefício para aquele empreendimento, por exemplo. Então, assim, às vezes pessoas criadores de conteúdo, influenciadores com um número menor de seguidores, mas um público nichado, vai ser muito mais importante para o empreendimento. Porque ele vai qualificar, por exemplo, vai fazer uma divulgação de Florianópolis, de um passeio, e o interesse do empreendimento é justamente o público local. Não adianta trazer alguém lá do Nordeste, né, que vai depender de gastar muito mais, passagem aérea. Não, eu quero fazer um turismo local. Então, aquele influenciador, é importante fazer uma curadoria do influenciador e o influenciador também no empreendimento que vai fazer. Não é fazendo parceria com qualquer empreendimento. Siga o seu nicho. E aí eu acho que sim, tem espaço para todo mundo. Acho que cada um tem uma forma e não pode perder o seu jeito de criar conteúdo. Eu trabalho com criadores de conteúdo também, levando para, junto com projetos que eu faço parte, levando para Fantrips. Divulga aí pra gente, conta. Levando para Fantrips, levando para Fantours. Então, assim, 20 influenciadores divulgando o mesmo empreendimento. Cada um vai ter o seu olhar, cada um vai puxar, vai falar de um jeito, vai mostrar às vezes algo que eu não mostrei, que para mim eu vou trazer para o meu público de viajar sozinha, mas outra para viagem de casal, outra viagem com pet, viagem com criança. Então cada um vai para trazer para o seu nicho. Então para o empreendimento, vários influenciadores são importantes. Né? Então, isso que é bacana. Nos bastidores, eu trabalho com criadores de conteúdo. Eu trabalho no projeto Viagens às Feiras, também numa associação, a Bractour. Então, todo nos bastidores, digamos assim, porque eu acho que é importante e a gente tenta regulamentar, né, essa questão do criador de conteúdo. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Como eu já repito aqui, a questão de acho que tem um arroba, acho que é influencer. Não funciona assim. Então, você tem que se profissionalizar, por mais que não seja uma categoria profissional regularizada, regulamentada, acho que a tendência é essa, né? Então, é importante que desde o começo você já comece a se preocupar com o conteúdo. Até na questão do direito, eu me preocupo muito com os direitos autorais, por exemplo. Né, da questão LGPD da postagem, também tem isso, LGPD, proteção de dados. proteção de dados. Quando eu filmo algum lugar, se tem criança, eu prefiro evitar, né? Então, assim, se ela tá de costas, eu procuro sempre usar as minhas fotos. Então, tudo isso, o criador de conteúdo tem que se capacitar. Não basta apenas dizer, agora eu vou ser influencer. Fazer uma foto do meu filho na escolinha, que fui pegar ele, tipo, já barraram, não pode tirar foto aqui, porque tem outras crianças. Mas é só... Não, tá, né? Exatamente. E era usar para o WhatsApp para enviar, então tem todo esse cuidado, né, principalmente. Bruna, fala das oportunidades que tu enxergou nesse teu movimento de ser produtora de conteúdo digital jurídico. Bru, eu vi que o diferencial, pegando o gancho da que a gente estava conversando sobre quando eu comecei, de 2020 para cá, hoje eu digo para vocês que já está na minha rotina a criação do conteúdo, porque eu já tenho símbolos que fazem parte da minha rotina. Também, então, Shirley? Tenho também, são as marcas, né? E aí essa parte dos símbolos que eu acho muito legal quando a gente vem pro offline, que a pessoa lembra de ti. Chimarrão, falei ontem pra ela, traz o chimarrão. A Shirley com o café com chi. Aí ontem ela trouxe reflexão de banho. Eu fiquei... Ela vem assim, gente, precisava mudar meu nome. Conta a história, Shirley. Sim, foi uma mudança radical, assim, né? E eu tô aproveitando isso também para criar conteúdo, porque tudo é conteúdo, né? Então tem que saber, você coloca o seu jeitinho ali para poder trazer. Eu fiz a cirurgia no olho, né? Porque uma coisa que eu não gosto é de algo que me limite. Então, para mim, o óculos me limitava, a lente não me adaptei muito bem também, principalmente nas viagens. Então,
né? Fui na oftalmologista, ela disse que eu poderia fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, até recente. E até nesse período eu fiquei sem criar conteúdo. Falei, vou cuidar bem do olho, porque é algo que é importante pra mim. E fiquei, acho que 9 dias sem postar stories, sem postar nada. Eu fiquei assim, será que eu vou conseguir, né? Porque, olha, desde que eu comecei o Instagram, acho que se eu fiquei um dia sem postar nada, é muito pouco, assim, é raro. Então, eu fiquei 9 dias direto, mas foi um período importante para eu até fazer essa renovação. Então, cortei o cabelo, porque eu já não estava mais me identificando. Fui no cabeleireiro, fiz as luzes a cada 6 meses, geralmente eu faço. E aí eu não gostei, aí depois Quem nunca voltei. saiu do salão, tipo assim, ai meu Deus, eu Não era volto no outro assim. dia em outro. É. Já me Não, até aconteceu. voltei na mesa porque eu tenho bastante confiança nela. Ela arrumou, mas assim, o problema não era o serviço, o problema era eu que não estava Tá mais te me vendo- te identificando vendo com ali. aquele cabelo. Hum. Então, aí eu já estava seguindo alguns cabeleireiros que cuidam de cabelos cacheados. Ela é cacheada, ela vai se identificar bem, né? Porque não é qualquer cabeleireiro que cuida de cabelo cacheado. Até mesmo pra mim é difícil, era difícil cuidar, assim, é sempre cabelo molhado e tal. E eu não conseguia fazer jogadinha do cabelo pro lado pro outro, isso pra mim era importante fazer. Sim. E aí eu conheci um cabeleireiro aqui, marquei, não falei pra ninguém, fui. Tá, cortei. E o cabelo era bem comprido, né? E aí nisso eu cortei logo depois da cirurgia. E comecei a trazer essa questão no próprio Instagram, porque para mim, o meu Instagram também tem uma frase que eu falo bastante, que é uma das minhas marcas e todo mundo também me conhece por essa frase: se tiver com medo, vá com medo mesmo. Eu uso ela para mim também. O meu Instagram também é uma forma de superar as questões que eu tenho medo, por exemplo, de água. Eu fiz uma parceria que eu tinha que mergulhar. Mergulhei, morrendo de medo, mergulhei, mas foi tão bom, foi tão libertador. Tenho medo de me jogar, de fazer aventuras, mas eu vou lá e faço. Então, é um Inspira teste outras pra mim. pessoas e é ti mesma, né? Exatamente. Então, assim, eu mostro ali o meu lifestyle, né? E aí isso acaba inspirando outras pessoas também. O cabelo foi um trauma de infância, assim. Eu e meu irmão, né, brincando. A gente tem 2 anos de diferença, mais ou menos. Ele cortou meu cabelo, então minha mãe teve que cortar bem curtinho, a franja e Oh. tal. Então ali já surgiu. Eu vivia com o cabelo preso. Aí quando eu tinha uns adolescentes, acho que uns 14 para 15 anos, começou a surgir, porque para mim eu sempre achei dificuldade de ter produtos para cabelos cacheados, né? Agora, hoje tem um mercado imenso, cabelos né? normais, né? Sim, Né? existia um tipo de Crespo. cabelo. Tinha o cabelo crespo, não era cabelo cacheado na É. época. Era o crespo, mas o crespo era no sentido de desorganizado, E assim, tem Sim, vários ser tipos, domado. né? Exatamente. Então não existia um leque muito grande de produtos. E aí surgiu o tal do relaxamento dos cachos. Eu fui lá, mãe, quero fazer. Então minha mãe levou. Fiz, só que aconteceu? Meu cabelo era bem maior até. Eu tinha um cabelo quase na cintura. Caiu todo o meu cabelo. Eu tive que cortar ele menor do que tá hoje. E depois disso, então, gerou um trauma. Eu vivia com o cabelo preso, logo que deu para aprender, aprendi. Até os meus 18 anos, quando eu comecei a inventar a técnica de fitagem dedo liso, que hoje fala dedo liso. Então, e ninguém mexia no meu cabelo. Eu fiquei, acho que uns mais de 20 anos sem ir ao cabeleireiro por conta disso. Gente, 20 Sim, anos. mais de 20 anos. Quem cortava meu cabelo era minha mãe, e ela só cortava a pontinha. As Eu, mãe, tá pontinhas. cortando demais. E sempre com o cabelo preso, muito bullying na escola, que não era bullying naquela época, mas enfim, hoje, né? Sim. Então, eu não gostava do meu cabelo. Eu não me achava bonita com o cabelo e tal, mas eu nunca quis alisar o cabelo ao mesmo tempo. Eu ficava com ele No preso. fundo tu gostava, mas tinha uma questão ali, né? Exatamente. O Até a meu eu questão. alisei. É. Aí, e tem uma questão que na minha família todo mundo tem cabelo liso. Só eu tenho cabelo crespo. Então, a minha avó, né? Minha avó tinha cabelo crespo. E aí vinha, às vezes até pensava que eu não era filha. Então, eu envolvia várias questões, né? Sim. E aí eu tinha esse trauma. Tanto é que quando comecei a ter os cabelos brancos, foi aí que eu comecei a mexer no cabelo. Não, agora eu preciso, né? Preciso voltar depois de 20 anos exatamente, no porque eu não queria cabeleireiro. ficar de cabelo branco. E aí eu fui nessa cabeleireira e foi a única, assim, que eu deixei mexer nos meus cabelos durante uns 4, 5 anos também, com exceção agora desse que eu fui de cabelo cacheado. Que agora eu já tenho um pouco mais de confiança, né? Fui atrás de informação. Não foi assim, agora eu vou no cabeleireiro cortar. Não, tô desde o início do ano estudando sobre, porque eu preciso de um tempo para mim. Uns meses ali vendo umas Até que você cria referências. coragem. Não, é agora. Daí, quando eu decido também, eu decido. Daí, agora eu vou. E sempre é um Então, risco, né? Sim. Eu fiz na minha adolescência, acho que de 2014, mais ou menos, eu alisei.
fiz a progressiva, literalmente, na época tinha formal, aquela coisa toda. Uhum. Sim. E aí fiquei mais ou menos até 2020 com ela. 6 Então anos. fiquei com o cabelo. Quem me acompanha no Instagram lá da época, quando começou, dos dinossauros, como se diz, eu tinha cabelo igual o teu, Eu Bru. vi uma foto tua de acho que 10 anos de namoro, Ah. né? É irreconhecível. Gente, O cabelo. Lisão, mas eu com lisão. cabelo liso eu fico muito diferente também, porque eu fiz depois algum. Não era orgânico, porque eu nunca quis alisar o cabelo, mas era um relaxamento, uma Aham. espécie de relaxamento. E também aí tinha que ficar lisa 3 dias. Aí minha mãe adorava, mas assim, eu no terceiro dia já tava agoniada, quero meu cabelo de volta. Não, e aí eu precisei fazer. Quando eu decidi, porque a época da pandemia ela foi uns marcos para mim, tanto para a questão da unha, que depois eu posso compartilhar com vocês, como a questão do cabelo. Porque eu precisei ficar 1 ano e meio sem passar produto. Então, tu Fazer tenta ver o nada. cabelo crescendo, aqui Sim. crespo e aqui liso, aí sempre de chuca, porque não fica apresentável, Sim, arrumada, sim. digamos. E eu também não queria ficar fazendo escova todo dia. E para esconder a raiz, digamos. Então, para mim, estar de cabelo cacheado hoje é libertador no sentido de tu ter domínio do que tu queres na questão. Agora, eu assumi os meus cachos, mas eu tinha bastante bloqueio, porque Nossa, como ela acho- assumiu os cachos, tipo, eu tô vendo uma coisa tão bonita, né? E ela tem que falar que eu tenho que assumir. Tipo, Sim, porque envolve todo o cuidado que a Shirley comentou, envolve tudo que é bonito custa caro. sim. E aí, além do custo do investimento para ter esse cabelo, é também a questão na época da nossa adolescência, ser cacheado, ou ter um cabelo crespo, ou imagina adolescente, que não tem paciência para cuidar, só passa escova lá, Uhum. fica todo armado, blá, blá, blá. Gera o bullying, que a gente precisa, às vezes, se posicionar. Não fala assim comigo. Não, o meu cabelo é diferente do teu, mas não quero dizer que o fato de eu ser diferente de você, tu podes falar assim. E Sim. tendo imaginar tu adolescente, tendo que ter esse Cheio de tipo de inseguranças, sim. né? Isso. É. E Os aí, apelidos, né? bastante, Vários. bastante. O meu era leão, porque eu tinha uma juba de leão. O meu era Nega Jurema, Ó. porque Gente. eu era carioca. Então, Viu? eu fui sair do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul. Então, melanina bomba na minha pele, né? Então, eu pego super fácil o corpo, fico bronzeada rápido. Então, eu cheguei no Rio Grande do Nossa. Sul, Nossa. cabelo crespo, super bronzeada. Ah, meu Deus. Sim. Então, isso realmente, eu não falava, eu sempre fui muito quieta na adolescência, assim, mas você vai internalizando isso, óbvio que eu não levava pro coração, digamos assim, mas isso vai criando uma certa consciência que depois se torna inconsciente e você vai reproduzindo algumas coisas aí, eu prendi o cabelo. Vira crença limitante. E vira crença limitante, exatamente. Então, coisas que vão te travando na vida. E uma das coisas que, até acho que essa questão da minha mudança tem a ver com as viagens. É a questão de eu não gostar de nada que me limite, de autonomia, sou independente, sozinha. vou sozinha. Então, tudo isso, e eu preciso dessa liberdade do cabelo. Né? Também. Então, isso Do faz. olho, né? Do Que falou da olho. visão. Então, é uma construção, né? E viajar sozinha me ajudou a ter esse autoconhecimento, a me amar, que era difícil, né? Difícil Era também. difícil, então a gente vai se conhecendo e disse, não, esse é o meu cabelo. É assim. Porque eu lembro que na época comecei com 19 anos a fazer minha primeira viagem sozinha. E aí eu ficava assim, caramba, não tenho um namorado, não tenho uma amiga que queira ir junto, sou, né? Mas ao mesmo tempo pensava assim, cara, a cama de hospital só tem uma. Caixão é individual. Eu tenho minha vida pra viver, tá entendendo? É o Sim, meu a gosto, vida é é meu tua, né? sonho. Exatamente. Então eu não vou me limitar por não ter uma amiga ou uma mãe, uma família, um irmão pra sair viajar. Eu vou sozinha mesmo. Sim. E aí aquilo era tão bom que, tipo, eu tô aproveitando a viagem, não tem briga. No caso, né, não sei como é que é viajar em família, mas ouvi muitos perrengues familiares, já vi briga, já vi muito casal brigando em viagem. Isso era uma coisa que, né, eu preferia, né?
não passar por isso, nunca passei, mas é tão tranquilo porque daí tem um objetivo. Eu lembro que os meus objetivos eram conhecer pessoas ou então ficar completamente sozinha porque eu tenho uma coisa pra resolver comigo mesma. Então, Eu não aham, tenho paciência. é sério, teve uma que eu fui pra um hostel, gente, e assim, eu até ficava com pena das pessoas porque vinham falar comigo, só que eu tava tão focada num problema que eu tinha, numa coisa que eu queria resolver, que eu tava com uma chinela florida, cheia de flores, e aí tinha um gringo falando, que linda, não sei o quê, e eu tipo, fingi que falei, não sabia falar, não falei com ninguém naquele hostel, só fui porque era barato mesmo, mas assim, eu queria... Até eu sou muito, né, sociável, assim, mas eu, tipo, não, eu tô mal com isso aqui, eu preciso resolver, vou ficar sozinha aqui nessa viagem, vou resolver. E aí resolvi. Aí tiveram outras que eu vou pra conhecer gente porque eu tô muito sozinha, então eu preciso fazer amizade, aí dessas já surgem outras viagens, não sei o que, não sei como que é pra ti, Shirley. Então, viajar sozinha, muitas pessoas têm medo porque acham, eu vou ficar sozinha, eu não gosto de ficar sozinha. Só que viajando sozinha é onde você tem, se você tá com essa disposição, porque você pode fazer assim como você faz, né? Quero ter o meu momento, Quero ter o ficar meu comigo. momento. Pronto. Mas viajar sozinha é o momento que você encontra e conhece mais pessoas. Porque você está aberta para isso. Quando você viaja em grupo, é natural, estamos nós três aqui, a gente vai ficar conversando entre a gente. Conversando. Tem uma outra mesa ali, você às vezes nem vai perceber. Agora, se você tá sozinha, seu radar tá assim, ó. Prestando atenção Prestando nas outras atenção, mesas, né? exatamente. E nisso você se mostra mais aberta, uma pessoa chega pra conversar, você conversa. Se você quiser conversar, você conversa também. Se você não quer ficar aqui sozinha tomando meu drink, tomando meu chimarrão, tá tudo certo. Tem que naturalizar isso, né? Então, mas eu vejo que muito o medo é disso. Mas aí eu não vou ter companhia, porque a pessoa sempre viajou com alguém. Mas tem o risco e o perrengue, como você falou. Já aconteceu de eu viajar com pessoas, não necessariamente amigas que eu conhecia muito bem, mas combinar a viagem e chegar lá, o rolê da pessoa não bate com o meu. Ai, que E aí desconfortável. é ruim. Por mais assim que eu acabo vendo, não, ó, se tu quiser sair à noite, você sai, se vai ficar no quarto, você faz o que, né? Cada um faz o que gosta, não tem problema. Mas como você tá junto, parece que você sente aquela necessidade e responsabilidade sobre a pessoa. Sim. E de aceitar o que a pessoa quer fazer. Exatamente. É um relacionamento, né? Você vai com seu marido, você vai com seu namorado, com sua amiga, com a sua família. Tem algumas concessões que você tem que fazer. Uhum. E se você tá sozinha, não. Hoje eu quero falar com todo mundo. Não, hoje eu quero ficar na minha cama, quero sair sozinha, quero ver o nascer do sol sozinha. Quero Ponto. comer tal coisa, beber Exatamente. tal coisa. Você faz seu horário, você faz seu rolê. Então, essa é a Você liberdade. faz seu horário é muito bom. Exatamente. Quero acordar 10 horas, mas acorde 10 horas da manhã, E né? até uma do gancho que eu pego da tua fala, Shirley, é a questão do home office. Eu vejo que muitas Sim. colegas de profissão, elas têm dificuldade de criar o ritual estar trabalhando em casa. Porque uma Uhum. coisa é o local, Sim. que a gente cria a nossa rotina de nos arrumarmos, sair, nos deslocarmos para o escritório, para a empresa, coisa do tipo, e lá estamos trabalhando. No caso do home office, tu está trabalhando no quarto, então tu tem que criar esse ritual e essa semana até brinquei com o meu excelentíssimo que a gente tem um ritual de sempre dar satisfação no início do dia, cheguei bem no trabalho. Eu ficava assim, tá, mas o chegar eu tô no lugar onde eu vou. Então eu peguei o costume de dizer, peguei um pouquinho de trânsito da cozinha pro quarto, e aí vira zoeira, assim. E aí eu comecei a ver que essa rotina que faz bem pra gente se ver naquele momento. Estou trabalhando. E o estar trabalhando é literalmente ter os momentos, os times. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu tenho um momento toda. Porque eu incentivo as mulheres, principalmente, a se arrumarem, se prepararem para aquele dia. Porque a gente recebeu, eu falo muito que a gente recebeu uma graça, que é de receber mais um dia para aproveitar. E por que a gente não vai se arrumar? Por que a gente não vai estar com o nosso melhor batom? Por que não vai colocar o nosso perfume? Mas eu vou botar o perfume para ficar em casa, mas alguém vai te abraçar. Alguém vai se sentir, nossa, que cheirosa. Ou tu vai descer no elevador, tu vai deixar a tua marca. E aí é nesse sentido que a gente precisa casar o offline com o online para mostrar também como que é a nossa dinâmica de trabalho. Porque às vezes empresárias ou advogadas, elas dizem, Bruna, o meu dia é tão sem graça que eu não quero compartilhar nada. Mas é sem graça por quê?
cadê a graça? Cadê o que acelera teu coração? Que tu fica ali, ai meu Deus, agora deu um friozinho na barriga, fechei aquele contrato. Por isso que eu digo também que o meu primeiro history do dia é sempre pronta para ser contratada? Porque tu precisa primeiro mentalizar assim, hoje qual o contrato que eu vou fechar? Qual cliente vai chegar na minha empresa hoje? E aí é onde eu percebi que essa virada de chave que eu comecei a tocar com a minha audiência. Porque às vezes tu tá ali travada assim, numa objeção, que tu não sabe nem o que fazer, o que aconteceu entre eu e tu essa semana. Pô, Bruna, recebi o direct do fulano falando isso. Cara, ainda existem pessoas boas no mundo. Ela me falou ontem, ainda existem pessoas boas. Eu fiquei, será? Será que não é golpe? E a mesma coisa que aconteceu contigo. Desconfiando, Exatamente. E até a questão que você trouxe do home office, eu ali com 2021, 2022, eu fiz, como eu estava em home office no meu outro trabalho, na área jurídica, então eu pegava o computador e desbravava o mundo. Então foi ótimo que eu... Nômade, né? Nômade, praticamente virei nômade. Mas ficava assim, uns 45 dias, 60 dias fora e voltava, eu sempre tinha um ponto. Não fiquei o nômade 100%, assim, viajando um ano inteiro. Eu acho que eu preciso de um ponto de apoio, assim, de vez em quando, né? Mas é muito bom viajar. E aí, o que eu fazia? Eu vejo que alguns estabelecimentos... Eu adoro ficar em hostel, mas, por exemplo, para o meu trabalho... com computador, preciso ter concentração, né, para analisar os processos, enfim. Então, eu tinha que ficar ou em hotel, ou pousada, ou se não, pegar um quarto individual num hostel. Gosto da vibe do hostel, gosto, mas nem todos estão preparados para receber os lounge, porque às vezes você consegue trabalhar, bota um fone de ouvido, as pessoas estão passando ali, alguns já têm um coworking, assim, mas eu, geminiana aqui, eu passo uma pessoa, já tô olhando, É igual meu filho, é igual o Dom. Então, eu sou muito dispersa, né? Assim, então, mas é possível fazer o home office viajando? Sim. Você precisa ter uma disciplina, né? É importante. Eu sou Tem bem alguma coisa disciplinada. assim que vocês percebem que ajuda na produtividade de vocês? No home Ter os office? blocos. Blocos? Eu sempre enfatizo ter a rotina em blocos e tu saber que determinado período do teu dia tu vai fazer tal coisa. Por mais que tu saiba que aquela tal coisa é tão pequena que aquela carga horária que tu reservou, ela vai sobrar. Mas é melhor sobrar do que faltar. E é melhor tu saber o que precisa atuar, porque senão a gente se afoga no operacional. E aí, esses blocos tu divide tanto no tático, o operacional, tático e estratégico. E aí, essa questão de, tal dia eu vou fazer reunião. Qual é o teu bloco do dia que é para essa finalidade? Se na quarta-feira tu não tem bloco de atendimento, tu precisa ter o posicionamento de dizer, cliente, hoje, infelizmente, a agenda já está comprometida. Podemos nos falar amanhã que é o teu bloco de atendimento? Fica muito mais fácil, inclusive, de tu educar o teu cliente no sentido de ele perceber que tu não está acessível de disponibilidade porque tu não tem nada para fazer. Tu tem um método, tem uma dinâmica de uma organização, mas começar a tua semana na segunda-feira planejando e fechando a tua semana revendo o que tu realizou é extraordinário porque tu fica com uma sensação de, cara, eu fiz o que precisava ser feito. Eu acho também que a agenda foi algo que eu aprendi, porque eu sou muito mental, assim, eu organizava a agenda na minha cabeça e eu sabia, mas à medida do tempo você começa a esquecer, é natural, e começa a vir muitas atividades, aí você começa a confiar demais no seu cérebro e às vezes não dá, às vezes ele te engana um pouquinho. Às vezes o papel é melhor. Então anotar no papel, às vezes só de eu anotar eu já gravo, mas eu aprendi a usar a agenda e isso aumenta bastante a produtividade, porque daí você vai saber que aquele horário você está disponível para trabalhar, aquele horário para pausa para o café, que é importante. Então, eu me organizo também com a agenda. E eu tenho, inclusive, na agenda, o bloco de agora é produzir conteúdo. Agora é ir lá no Instagram, é retornar o direct. Bruna, precisa ser feito isso engessado? Senão, tu não vai ter fluxo de captação de cliente. Porque uma coisa é tu tá ali no Instagram, interagindo, dando retorno, curtindo, coisa do tipo. Mas quando que tu tá ali com um viés de prospectar cliente? Tá, Bruna, mas a advocacia ela não pode ter uma prospecção ativa. Mas tu pode interagir com as pessoas. O Instagram é rede social.
A rede social, tu precisa visitar outros perfis para as pessoas te verem. Porque uma coisa é tu ter tráfego pago, outra coisa é tu ter uma atividade, uma atuação ativa no perfil das outras pessoas, mas não sei se vocês concordam comigo, mas é mais fácil a gente ser ativo com quem a gente já se relaciona. Sim. A gente já tem contato no offline. E aquela pessoa que nunca te viu no olho, como é que tu vai lá no perfil dela dizer que aquele comentário, que legal, concordo contigo. Eu já vi N seguidores que me acompanharam porque gostaram de um comentário que eu fiz. Mas esse ritual de ir interagir com as pessoas, se relacionar, tem que estar na agenda. E vocês misturam muito o profissional com o pessoal da vida de vocês, né? A Xi trouxe esses dias o café e ela falou quando as coisas não dão certo, né? Quando tudo não dá certo. Eu parei para prestar atenção, porque era um momento em que eu tava passando e eu me senti muita coisa, como se fosse um abraço em mim, do tipo, cara, eu não sou a única que teve aqui uma coisa que eu não queria que acontecesse, mas tem uma outra pessoa passando e isso passa e faz parte da vida, depois uma outra coisa muito boa acontece. Tu fala também de passar o vale, né? Sim. Conta um pouco dessa história. É porque eu compartilho que chegar no topo é fácil quando a gente tem ritmo e consegue se preparar para aquela jornada igual como aconteceu Na trilha contigo, do Rio do da Povo. trilha. Sim. Porque se a gente não tiver um ritmo e saber que a gente está aqui, mas para subir a gente tem que ter esse ritmo controlado, porque senão a gente vai chegar no topo cansada, a gente não vai aproveitar, não vai festejar aquela situação. E isso eu faço analogia para tudo. Para conquistar um carro, para conquistar uma viagem, para estar acompanhando o teu filho no crescimento. Porque uma das coisas que eu aprendi, sucesso para mim é diferente do que tu entende de sucesso. Então, E a gente não precisa provar nada para ninguém também. isso. E essa aprovação, uma coisa que eu aprendi é nossa. É a gente que quer se realizar como, cara, eu dei conta, eu consegui, assim. Mas o principal que eu compartilhei com a Bruna e trago aqui pra gente a gente precisa ter o dia do chega. O dia do chega é quando a gente Dia do decide. lixo? Não, a gente diz assim, a partir de agora não aceito mais. Esse Dia do tipo de não. coisa eu não. O não pra mim é a vitamina N. Todo mundo diz, eu tenho que pegar sol para pegar vitamina D, blá, blá, blá. Eu sempre digo assim, cadê a vitamina N? Quantos N tu aplicou essa semana? Porque se não é Vou usar a não vitamina usar, N. mais. porque se não é um sim, com certeza, Uhum. é um não. É um N. E se tu tá dizendo sim para agradar o outro, tu tá te desagradando. Tu precisa ter essa O que essa é postura. difícil, né? E isso muito. vem do posicionamento também, né? Uhum. Eu sempre fui muito de agradar. Eu gosto de um ambiente agradável. Eu acho que eu consigo me Eu relacionar detesto com treta, assim. com pessoas muito diferentes. Eu tenho amigas bem diferentes, que às vezes uma não vai conseguir ser amiga da outra, jamais, mas eu consigo ser. Sim, E eu sempre acho que tive muito essa questão do direito, talvez por isso que eu fui parar no direito, é a questão da mediação. Então, eu sempre vou mediando aqui e ali, aí tu fica no meio termo. Mas nas redes sociais, o cabelo também vem disso, porque assim, eu cortei, tem gente que não gostou, paciência, eu gostei. Né? Então, assim, eu me posicionar, eu estou indo lá sozinha, mas por que você vai sozinha? É seguro? Você não sei Porque o quê. eu Por que quero. você vai? É Exatamente, simplesmente porque por eu isso, quero porque eu é gosto. extremamente importante. Tudo Uhum. isso que você falou vem, eu acho que traz o posicionamento e as pessoas vão te reconhecer. Você Sim. não precisa agradar todo mundo para que seu trabalho seja bem quisto. Sim. E voltando ao tema da viagem, o que eu acho muito engraçado, não sei se a Shirley viveu isso, é tu receber direct com uma pergunta bem sutil, que ela é tênue no sentido de dizer assim, tem mais coisa que tu quer saber. Mas a frase que eu sempre recebo, Bruna, como é que tu foi pra Europa? Daí aí eu tenho que me comportar no sentido de dizer, eu fui de avião, eu fui, cheguei lá. Não, eu peguei uma vassoura e saí. Mas eu sei que no íntimo da pessoa ela quer saber a estratégia. Como que chegou nesse resultado? E como ela já compartilhou no início, tinha Sim. meta, realizar até. Eu sou muito competidora, gente. Eu sou também sou e bem é comigo. competitiva também. E é comigo. Eu botei, dando um spoiler para vocês, eu botei como meta encerrar o ano, reduzir o ritmo em dezembro. Mas eu vou acelerar muito agora em Sim. setembro.
Mas eu coloquei uma meta muito audaciosa que o meu excelentíssimo chegou e disse assim, meu Deus, eu vou ter que dar conta de tu em casa pilhada desse jeito. Mas Dezembro vai Dezembro vai ser respirar. tranquilo, vai poder respirar, Garanto né? que vem outras viagens aí. Mas precisa montar toda a jornada. Uhum. Precisa ter clareza do ponto A que tu tá e aonde que tu quer estar no ponto B. O que que vai brilhar teu coração, assim, vai me dar, meu Deus, eu sou, olha, eu dei conta, hein? Oh, meu Deus do céu, olha, quem diria que eu tava lá tal dia, na dúvida se eu ia conseguir. Ó, Se eu ia tô de nadar no parabéns, Jalapão, Ah, né? Se eu Exatamente. conseguir. E aí, o planejamento é extremamente importante, até para quem viaja sozinha, que começa ali na pesquisa, que destino que você vai? Se é a primeira viagem sozinha, você pode ver os lugares mais seguros. Por exemplo, Floripa é um destino bastante procurado para mulheres que viajam sozinha. Na Bahia, posso indicar ali a região de Porto Porto Seguro. Seguro fui. Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Caraíva, Trancoso, super tranquilo, Boipeba, Pipa, no Rio Grande do Norte, são lugares e é bom que você faz tudo a pé, você não precisa de Uber, que às vezes tanto golpe, né? Hoje é o dia do golpe, Sim. tô me falando aqui. Então, às vezes, você consegue fazer tudo a pé, de forma segura. E ter o plano A, plano B e plano C, né? Sim. Então, Sim. porque o plano A, o passeio não deu certo, então o que que eu vou fazer? Vou ficar na praia, vou. Então, é importante, porque quando você se certifica do que você vai fazer, isso te dá mais segurança também. Sim. E você Previsibilidade, né? Exatamente. Então, não deu certo. Não, mas eu tenho isso aqui agora para fazer, então vou lá. Né? Agora, não deu certo no plano A, tu não tem nenhum plano B para fazer. E agora? Eu compartilhando, a gente estava numa cidade na França nessa última viagem e o Rafa acabou ficando ruim de saúde, né? Pegou gripe porque deu um choque muito de temperatura, que estava muito frio e lá estava muito quente, aí o corpo não aguentou. Aí a gente saiu do navio, sentamos, ficamos observando o movimento, coisa. Bru, o que que a gente vai fazer? Calma, vamos olhar, vamos ver o que que o pessoal Não está se se movimentando. desespera. Calma. Foi o melhor dia. Porque Olha a só. gente pegou o transporte do navio, chegamos no centro da cidade. Do centro da cidade, como ele estava com baleado da gripe, vamos pegar trenzinho. Da onde que em Floripa a gente ia pegar Sim, trenzinho para fazer sim. turismo na cidade? A gente foi, conheceu N locais assim, e um dos pontos que a gente decidiu almoçar foi lá em Paris, a gente conheceu, que é um prato típico, que é entrecô com batata frita. E é muito saboroso. Eles têm um tempero Diferencial, muito ó. atípico e lá tinha. Aí eu cheguei e falei do Rafa, vamos sentar aqui? Vamos almoçar? Pô, aí hoje a gente toma vinho, faz a retrospectiva do dia. Que loucura, né? E Aonde que a gente ia conseguir, que ia planejar fazer isso? E sabe que quando eu digo plano A, plano B, não é você ter tudo detalhado. Agora minha agenda é 1 hora, né? Das 10 às 11 isso. Sim. É você também ter um período, assim, sem nada programado. Porque para aproveitar e conhecer a cidade. Eu sou uma pessoa que adoro explorar e conhecer o local, a raiz ali, né? Aham. Então, eu deixo um tempo para eu passear. Às vezes Fazer as surgem comprinhas. fazer as comprinhas e tu pode ter certeza que são as melhores experiências quando claro, tem passeios que você quer muito conhecer, que você foi pra lá para isso, mas às vezes você deixar uma brecha ali na sua agenda. Me surpreenda a viagem. Exatamente. O Com local. certeza você vai se deparar com pessoas incríveis. O passeio, às vezes, só ficar sentada no mar, uma reflexão, você vai ver que vai ser maravilhoso. Esse momento que tu compartilhou, Shirley, foi pra mim eu sempre falei pro Rafa, queria tanto que o período que a gente fosse viajar tivesse lua cheia, mas aquela lua cheia amarelona, que é a primeira, Eu assim. vi isso na Bahia. E aí eu falei pra ele, queria tanto ver um pôr do sol, porque, gente, são umas coisinhas tão simples que a gente começa a olhar ali. Nossa, olha onde eu tô, no mar Mediterrâneo, olhando esse sol, e aí tu para agradecer. E foi a mesma sensação, Bru, que eu vivi fazendo passeio de balão. Porque eu, casando com a fala da Shirley, assim, eu planejo tudo. Mas aí, no passeio de balão, eu planejei. Não, vai ter o espumante lá no alto, vai ter isso, vai ter aquilo. Tá aí o desembarque. Eu não faço passei ideia. nada. No dia anterior tinha chovido, tava de tênis branco e desembarcar. Aí eu tava no meio de uma plantação de arroz. Sujou o tênis? Sujou, tá tudo certo. Mas aí foi onde me marcou desse dia, no sentido, Bruno, tu planeja tudo.
mas tem hora que sai o controle, tá tudo bem. É gestão de crise e bola pra frente. Eu levo isso na maternidade pra mim. A gravidez, é parto, é amamento, planejei tudo, tá? Deu tudo certo. Mas o puerpério ali, e o sono, a questão do sono, não planejei nada, e aí faz parte, né? Faz parte da nossa vida de mulheres que estão conciliando vida profissional, às vezes maternidade, viagem, empreendedorismo. Shirley, mas tem uma coisa que eu olho no teu perfil que eu fico assim, que eu tenho muita vontade de viver. O ano novo lá no deserto. Me conta, conta, Ai, compartilha essa maravilhoso. experiência. Essa viagem, eu acabei, foi uma viagem super barata, a passagem aérea, porque eu aproveitei uma promoção e eu fui, acho que, a primeira a comprar a passagem. Até é um mito, né, que a gente precisa gastar muito pra nos divertir. Exatamente. Olha, eu consigo economizar nas viagens. Claro que eu não vou me hospedar num resort e tal, mas se eu quiser também posso. Vai estar disponível para parceria, né? Exatamente. Para parcerias aqui, ó. Também, aberta. Porque eu divulgo vários tipos de viagem. Então, tem um momento que eu sou resort, momento hostel, tem Tá vários tudo certo. momentos, tá tudo certo. E aí eu comprei essa passagem pro final do ano, no período de recesso. E fui. Também aí essa minha amiga tá sempre junto, né? Então ela disse, Shirley, você vai pro Itacama? Eu vou, tô achando uma passagem barata, eu vou junto. Daí ela foi junto. Consegui fechar parcerias lá, tanto em Santiago quanto no deserto do Atacama, com agências. Eram agências brasileiras? Não, Ou eram locais? agências de lá. Exatamente. Tive a ajuda de um amigo, um grande amigo, que é um guia de turismo aqui e no Brasil, que trabalhou um tempão, e foi aí que eu conheci o deserto do Atacama e fiquei super, tipo, interessada em conhecer. E aí casou e eu passar a virada do ano lá, que é super diferente. Então, fiquei poucos dias em Santiago e fui para o deserto do Atacama. É muito diferente a cultura, é isso que eu gosto de conhecer também. Quando eu vou para um lugar, eu vou para vivenciar aquilo, eu não quero só conhecer por conhecer. Vou nos pontos turísticos também, vou, porque é legal para trazer esse conteúdo, mas eu gosto de mostrar também aquilo que às vezes ninguém mostra. Ninguém mostra que não é tão popular. Não é tão popular. Né? Pontos turísticos, você vai no Google, você acha, mas às vezes conversar com a tiazinha, achar um cafezinho lá escondido, às vezes ninguém vai te mostrar. Então, no Réveillon, o que eles fazem? Eles criam bonecos praticamente do tamanho de um humano, assim, e queimam na virada do ano. E isso representa as energias, queimar o mal olhar, né? Queimar todas as energias ruins ali. E lá no Atacama não pode beber na rua, né? Eu não sabia. Mas nesse dia da virada do ano é permitido. Eu morei no Chile e aí não poderia tomar também. Não passei o ano novo, gente. É uma coisa que eu quero fazer, principalmente no legal, deserto. diferente. Fico imaginando o ano novo no deserto, que virada. Sim, e aí as festas acontecem dentro, geralmente, das hospedagens ou restaurante. E eu tava hospedada num hostel. E esse hostel entrava em contato comigo. Olha, vai ter uma festa massiva no hostel, vai ter uma festa. Mas eu falei, não tem problema. Eu falei, eu vou conseguir entrar na festa? Não, você nem vai pagar. Então, perfeito, né? Vou nem precisar pagar pra ir na festa. Praticamente a festa era quase dentro do meu quarto, né? Porque a caixa de som era aqui, a porta do meu quarto era aqui, mas tudo certo. Tá tudo bem. Eu ia estar na festa. E aí era uma festa eletrônica, assim, não é muito meu estilo eletrônico, mas, né? Estamos lá, gente, pra aproveitar, vamos vivenciar a cultura. E foi muito bacana. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo. Não consegui ir pro Salar de Uyuni, que é um outro local que eu quero conhecer, né? Porque daí, quando eu cheguei lá, me deu vontade, mas já estava acabando as férias, tinha que voltar pro Brasil. Mas mesmo assim, foi uma experiência inigualável, assim. O deserto do Atacama é que a paisagem é extremamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Fui pro geyser, fui para deserto mesmo, aí você vê as rochas coloridas. Então, é um mundo totalmente à parte. E para mim, viver essa experiência foi realmente surreal. Eu acho que como tu tá no deserto, é muito introspectivo, né? Agora uma coisa, leve protetor labial, porque a boca fica extremamente ressecada. Sim. E o que não pode faltar na tua mala de viagem, na mala de vocês? Bom, creme de cabelo, né? Creme pra pentear. E agora eu vou ter que levar 2, né? Porque agora tem que levar o gel também, né? Vocês lavam o cabelo na viagem, gente? É coquinha. Não, olha, eu não vivo sem creme. Então, o creme de cabelo, óculos de sol, protetor solar. Aí vai depender muito do destino que você vai, né? Mas eu gosto de levar um caderninho para fazer umas anotações, senão geralmente faço um mini diário no meu celular mesmo, no bloco de notas. O que mais? Algum acessório rosa, né? Ou as unhas, no mínimo, rosa. Eu, particularmente, assino embaixo com o que a Shirley sinalizou, mas para mim o diferencial é o coração aberto.
Olha. Tá ali, porque como eu comentei com vocês que eu não sou aqui programa, então eu sempre brinco em casa que me surpreenda. Então, Uhum. esse surpreender de ter o processo de ver os vídeos de quem já foi, tu tá ali, cara, eu vou ir aonde tava o fulano, eu vou ir no ver o Porto Sol, vou ver o Vaticano, e aí compartilhando, independente de religião, coisas do tipo, mas eu sempre falei pro Rafa que eu queria tanto ter uma proximidade com o Papa, eu gosto tanto desse novo Papa e tal. Gente, eu tava visitando o Vaticano. Aí eu vi uma movimentação, coisa do tipo, botando aquele parapeito ali. Rafa, o Papa vai vir? Daí ele ia. Aí ele, não, Bruna, vamos embora, tá calor, tá muita gente. Rafael, o Papa vai vir. E literalmente ele Algo te passou. dizia. Aham, e aí é onde eu caso com a fala da Shirley no sentido de esteja de coração aberto. Perceba as movimentações, esteja de olho, porque às vezes o pessoal não quer programar uma viagem por medo da língua. Mas às vezes tu sentar num barzinho, olhar, fulano pediu tal coisa. Eu gostei daquilo ali. Às vezes tu não sabe pronunciar, mas ao fato de tu estar ali de olho no que está acontecendo no teu entorno, Percepção. dá muito certo e tu consegue curtir normalmente. E uma coisa que você sempre vai encontrar é brasileiro viajando pra Sim. fora, né? Sempre. Você falou do Vaticano, vamos rapidinho contar essa história. Eu fui pra lá, não tava no meu roteiro, né, ir pra Roma e ir pro Vaticano, mas eu queria muito conhecer o Papa Francisco. Foi em 2015 que eu fui pra lá. Queria muito, então coincidiu, liberou um final de semana, fui. E na época eu estava acompanhada. E aí deu perrengue. Na época. Na festa. E aí a gente foi para o Vaticano, só que deu problema na hospedagem e era um Airbnb, e a gente não sabia que tinha que ter horário para chegar. E a gente resolveu comer antes. Chegamos lá, ninguém abriu o Airbnb. Eu falei, meu Deus, e agora? Vamos ter que, né? Aí a gente foi para um restaurante, então vamos para um restaurante pegar Wi-Fi. Nisso veio uma brasileira que morava exatamente no mesmo prédio lá do Airbnb. E aí a gente conseguiu resolver, pagamos uma taxinha lá e deu tudo certo. E aí no Vaticano a gente chegou lá, eu não sabia que naquele dia precisava ganhar um convite. Eu falei, mas não compra ingresso para ir no Vaticano, não, você tem que ganhar um convite. Eu falei, como que se ganha um convite? Daí eu comecei a conversar, perguntar para as pessoas, tinha uma mulher com um bolo desse tamanho de convite. Eu falei, moça, como é que eu faço para conseguir esse convite? Você tem que ganhar. Aí eu olhei, acho que um cara de pidona assim pra ela. Tudo bem, eu vou te dar o convite. Daí eu consegui ver o Papa Francisco. Foi minha realização de viagem também, porque eu tinha um desejo muito forte. E foi muito legal. Então, Bru, agora desse podcast eu vou voltar para casa dizendo agora, Rafael, precisamos voltar pro Vaticano, porque agora eu quero esse convite. Eu tenho que ir também para conseguir esse convite. Eu nem Tem sabia. cara de pau. Pra... Não sei se hoje ainda é assim, né? Foi em 2015 que eu fui, então. Mas vai ser outro Papa, né? É. Vai ser outro Papa. Sim. Assim, o que eu conheci Leão hoje foi o 14. Leão XIV. É. O Já tem a ver com o teu apelido. Já. Que é aqui que passou. Mas Mas essa parte do tour no Vaticano eu não sabia. Gente, para encerrar aqui, vocês têm alguma ajuda no marketing de vocês? Marketing digital? Como que vocês... Ou vocês fazem sozinhas? Eu sou a Equipe, por enquanto. Aí a gente... Aqui também é 100% comigo, tanto edição como criação de postagem estática. Todo mundo me questiona assim, tá, Bruna, quem é que fez esse teu post? O meu último me apresentando, que eu recebi bastante feedback do designer, é literalmente a gente ter clareza do que é a nossa letra, a nossa cor, o que a gente quer transmitir, porque às vezes a gente se preocupa tanto, eu tenho que fazer o post, tenho que fazer porque eu tenho que cumprir a meta de só postar. Não adianta, eu indico, não posta. Se tu não tá inspirada, não posta. Então eu quero encerrar aqui esse bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes disso, deixar um recado. Então, para você que produz conteúdo, que precisa dessa ajuda, eu vou deixar o meu @ disponível das meninas aqui também. É @brunabinotto com 2 T's e com 2 O's. Eu trabalho com estratégia digital e tráfego pago. Então, você que precisa impulsionar o seu negócio através do digital, é só entrar em contato comigo. Ou também, se quiser aparecer aqui, divulgar o seu negócio, sua história, é só nos mandar um direct. Meninas, divulguem então o Instagram de vocês. Bom, o meu @ é xsantosaguiar. E para quem quiser também se experimentar e viajar sozinha e nunca viajou, eu tenho um e-book também, que está no link na bio.
pode acessar lá, tá na plataforma Hotmart. Então já deixo o convite para você fazer a sua primeira viagem sozinha ou continuar viajando e pesquisar no meu perfil algum destino que vai ser a sua cara. O meu perfil é Bruna Degani. E quem quiser me mandar um direct com a hashtag Seja Contratada, vai ganhar um presente para a gente fazer uma reunião one-on-one para a gente se conhecer melhor. Se você gostou desse episódio, então, dessa conversa, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Muito bom, gente. Pena que